Oficialmente gravando a nossa terceira aula, Imersão de Relações Femininas. Essa aula, ela tem um propósito, essa imersão, ela tem um propósito, né? A gente está no dia 14 de maio, e muito em função de todas as coisas que estão acontecendo no Brasil e no Rio Grande do Sul, eu resolvi startar essas 3 aulas para a gente tentar trazer de volta um movimento de vida, visto que muitas de nós, né, como um todo, e nós que trabalhamos com outras mulheres, atendendo outras mulheres e tendo parceiras de outras como mulheres, a gente começou a vibrar num campo de morte, né? Pela preocupação, pelo anseio, pelo desejo, pelo medo, e que tudo isso é normal até um certo tempo. Depois, mulheres que continuam vibrando na morte, estando vivas, a gente tem que se preocupar um pouquinho, porque aqui reflete, na verdade, tudo que você vive, né? Então, quando a gente começa a não ter rituais de amor próprio, quando a gente não tem uma rotina saudável, quando a gente não tem uma conexão na relação materna, paterna, com os filhos, com os amigos, quando a gente não está fortalecido internamente, a possibilidade do externo nos fragilizar, ela é muito maior. Aqui a gente vê realmente quem cuida de si. O nosso trabalho na escola, né, da Crisago, mentoria, é justamente formar mulheres que cuidem de si para depois cuidar dos outros, tá? Então, essas aulas, elas estão ficando no YouTube, são gratuitas, para a gente poder divulgar para o maior número de mulheres que empreendem, porque a gente precisa trazer isso como um aprendizado. Se eu novamente estou fragilizada e paralisada, é porque eu ainda não cuido de mim. E eu só consigo cuidar do outro no momento que eu cuidar de mim, tá? E hoje, para encerrar nossa aula dessa trilogia, se vocês forem se dar conta, tudo que normalmente eu realizo, baseado no que eu aprendo, tem a base de um triângulo, né? Então, a gente precisa entender isso aqui, né? Triângulo, se vocês forem ver, ele tem a simbologia também do útero, uma vagina, de tudo que a gente fala aqui, que é sexualidade, né? Então, a triologia da vida, né, ela tem pontas, né? E essas pontas precisam estar fortalecidas para a gente poder manter a base. Então, não existe pessoas que estão, que não sofram. Não, é pelo contrário, eu sou a pessoa mais manteiga derretida, a pessoa que tem um emocional, às vezes, muito abalado, mas é aí como as gurias trouxeram, né? A gente encarar o que está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo no nosso íntimo. Cada uma de vocês aqui compartilha comigo dificuldade nas suas casas, financeira, de relacionamento. Muitas, infelizmente, estão passando por um processo de separação, algumas com Maria da Penha, outras com filhos doentes, outras com esposo doente. Então, o externo, né? Só que a gente só vai conseguir sair dessa crise do externo, seja ela qual for, se a gente estiver bem no interno. E isso é uma regra da vida, gurias. Não adianta a gente começar a inverter de novo, né? Então, eu trouxe um tema hoje que é bem importante, porque ele olha para o externo, né? As 2 primeiras aulas, a gente precisou olhar para dentro, que é a nossa mãe, a relação, a mãe que tem dentro da gente, né? Aquela a dor, o amor, a mágoa, a rejeição, mas o acolhimento, a nutrição, tudo isso do feminino. E no segundo dia, a gente olhou sobre o sucesso. O sucesso, apesar da gente achar que é algo externo, ele é algo que tem a ver com a gente, a forma como eu me enxergo no espelho. E eu pedi, né, no exercício, orientei, na verdade, sugeri que vocês anotassem no final da noite de ontem 3 momentos de sucesso na vida de vocês. Eu chamei de sucesso, mas a gente pode chamar de milagre, né? O fato da gente poder abrir os olhos, da gente respirar, da gente poder... Eu ontem fiquei cuidando da minha filha doente, então, para mim foi um milagre, porque eu não precisei mandá-la para a escola, ela estava numa casa quentinha, sentada no sofá, almoçando ao meu lado. Então, tudo vai depender de como aqui dentro as coisas, que é o que eu estou falando, a gente absorve a informação, faz a digestão dela e coloca para fora. Assim é um problema. Tudo vai depender de como eu absorvo aquele problema, né? Seja ele financeiro, seja ele de saúde, físico ou mental. O quanto isso me abala é porque as minhas estruturas, minhas células, aí falando de corpo, né? Elas não estão saudáveis, tá? Então, eu não sei o quanto vocês olham para isso,
algumas de vocês me compartilham livros bem interessantes que eu gosto. E a gente tem aquele famoso que o corpo fala, né? O corpo, quando dói, o corpo, quando adoece, ele, na verdade, é uma casca que reflete o que você está aqui dentro. Então, quando você tem queda capilar, quando você tem um nódulo, quando você tem uma dor de estômago, até mesmo uma virose, é o teu corpo te dando sinal de que algo não anda legal aqui dentro. E a gente precisa olhar para isso com bastante responsabilidade, tá? Só que hoje a gente vai olhar para fora, já que a gente passou 2 dias olhando para dentro, para quem fez a carta da mãe, ou para a mãe, ou da mãe, fez o exercício de ontem, vai conseguir absorver a aula de hoje. Para quem não fez, talvez a aula vai ficar um pouquinho mais esquisita, no sentido de, tipo, tá, beleza. Por quê? Porque normalmente é o que a gente vende, né, gurias, para quem trabalha com sexualidade. A gente vende isso aqui, ó, o desejo, né? Eu vendo o desejo, eu vendo o prazer. Só que o que acontece para quem trabalha com prazer e sexualidade? Muitas vezes eu vendo o desejo, mas eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo na vida, eu não tenho desejo no meu relacionamento, eu não tenho desejo no meu negócio. E aí eu começo a entrar numa crise, num conflito comigo mesmo, né? Por quê? Porque na minha vitrine, imaginamos que sejamos uma loja física, apesar de eu não fortalecer essa ideia, eu, Cris Zago, não fortaleço a ideia de loja física em função de tudo que está acontecendo e principalmente das possibilidades que a gente tem de construir um palco no formato digital ou móvel, que é isso que muitas de vocês gostam de fazer, né? Eu faço, a Leonor faz, e muitas de vocês. É rodar o Brasil levando o seu trabalho, que é o desejo da Xanda, né? Que a gente falou ontem. Ter o teu trabalho onde você estiver. Se eu estiver no banco da praça de Uruguaiana, eu abro e falo. Se eu estiver na sacada de Copacabana, eu abro um computador e falo. Se eu estiver no palco maior de teatro na Bahia, eu abro e falo. Eu, Cris Zago, o que serve para mim, exatamente o que a Dessa falou. O que serve para mim, talvez não sirva para você que está me escutando aqui. E está tudo bem, a nossa amizade continua a mesma. Mas baseadas nos estudos de negócio, Sebrae e tantas outras empreendedoras e todo o movimento que a gente está vendo, eu recomendo cada vez você ser mais volátil, mais móvel e ter liberdade para trabalhar o horário que você desejar, tá? E principalmente para você poder administrar tudo isso que está acontecendo lá fora. Só que quem vende prazer e sexualidade, que é a grande maioria de que está me assistindo aqui, trabalha com esse conflito aqui, gurias. Eu vendo, mas ao mesmo tempo eu não me permito. Eu não me permito sentir o desejo, eu não me permito sentar e conversar com as minhas mulheres. Eu não me permito sentar e falar com a minha mãe sobre desejo, com as minhas irmãs, com as minhas filhas, ou até mesmo com o meu marido no café da manhã, mas eu vendo. Não, eu vendo, é fácil, eu vendo, eu panfleteio. Só que aqui a gente começa a entrar numa contradição, né? E aqui também tem um preço alto, tá, gurias? A vida cobra muito alto, gente. Eu sei porque eu já paguei esse preço. Eu fazia tudo muito escondido, com muita vergonha, né? Eu achava tudo muito feio. No julgamento, o que os outros vão pensar? Ai, mas se eu postar... Não, eu vou postar escondido. Não, eu vou postar oculto. Eu vou postar... Enfim... E aí entra num conflito porque você deseja algo, uma liberdade que você vende, mas você não consegue acessar. É como se eu vendesse ouro e tivesse uma pobreza absurda, né? É mais ou menos isso. Então, é como se você tivesse com a facilidade de pegar aquilo que você está oferecendo, mas você não consegue acessar. Que é o famoso desejo proibido, né? Eu tenho acesso, mas eu não posso pegar, né? É como se você tivesse de dieta e tivesse um grande bolo de chocolate super calórico na geladeira. Não posso. Então, como que a gente lida com isso? Como vocês têm lidado com esse desejo proibido? De 2019 a 2021 foi a época que mais eu fiquei doente, nessa questão de dor de estômago, virose, infecção urinária, candidíase, porque eu vibrava nisso aqui, no desejo proibido. Eu oferecia
prazer para as minhas clientes através dos produtos, mas eu mesma não tinha o prazer de viver. Eu mesma era refém daquilo do que eu falava. Eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava do meu relacionamento, eu não tinha tempo de qualidade, e eu vendia o famoso desejo proibido para mim. E aqui eu paguei muito alto com o meu corpo, com a minha saúde, né? Vamos falar assim, a saúde física. Tem alguém nessa sala aqui com muitas dores, com candidíase e repetição, com infecção urinária, com queda capilar? Se você está nesse movimento, é porque o seu corpo está te pedindo socorro. Você continua panfleteando uma coisa que você não vive. Então, gurias, então eu tenho que desistir. Não! Você tem que viver com prazer. Antes de você sair panfleteando, você tem que fazer aquilo que a gente ensina lá na mentoria, né? Hábitos, rotinas, rituais, ser um pouco tanto quanto ousada, como a gente fala, né? De se permitir. Eu gosto muito de como a Andressa traz a ousadia na vida dela, e até mesmo quando a gente conversa, eu gosto muito da ousadia da Leonor, porque a Leonor, a idade dela, teoricamente, não permitiria essa ousadia. Mas é aí que a gente quebra padrões. É aí que a gente desafia a vida, né? E a gente começa a entender de prazer com uma maturidade muito maior. Então, gurias, como que tá essa questão do desejo proibido por aí? Tá realmente inacessível? Vocês estão sofrendo? Porque talvez vocês estejam nesse campo aqui, ó, na crença. Porque eu não posso sentir nenhum tipo de desejo diferente do que todas as minhas mulheres sentem. Eu não posso desejar, como a Eli falou, ter o meu espaço. Eu não posso desejar faturar com sexualidade. Eu não posso desejar ter um casamento mais liberal, né? Poxa, a Leonor ontem falou de fidelidade, ela acabou com minhas crenças. Como assim? Quer dizer que eu posso desejar? Quer dizer que eu posso me sentir desejada? Aqui você pode. Esse é o meu trabalho, libertar mulheres, tanto que não são todas que acessam aqui. Por quê? Porque ela não se permite sentir o desejo, né? De colocar uma roupa um pouquinho melhor, de visitar um café, de como a Michelle trouxe uma vez para mim, de escolher o primeiro espumante. A Michelle, quando fez a mentoria, nunca tinha comprado um espumante. E foi um dos exercícios que eu dei para ela, né? Então, por quê? Porque ela não tinha dinheiro? Não, porque ela nunca cogitou a possibilidade de ir no mercado comprar um espumante. Porque está fora da crença dela. Porque nunca, talvez, ela viu uma mulher da família dela e comprar um espumante. E para quem me conhece, há alguns anos, eu passei a fazer esse exercício na compra de espumante há bem pouco tempo também, porque eu nem gostava, eu achava amargo, toda coisa de quem não sabe beber, no sentido de qualidade da bebida, né? Eu tive que aprender isso com o meu marido, inclusive. E aí, quando eu chego na fronteira, que a gente tem os free shops, eu compro fardos do Freixenet. Fardos e fardos. Pergunta se alguma mulher minha lá compra Freixenet. Óbvio que não. Elas compram aquele mais baratex, docinho, açúcar. Primeiro, porque elas se sentem merecedoras. E segundo, porque como que uma mulher vai comprar um Freixenet? Eu compro fardos e fardos de Freixenet, porque eu amo Freixenet. Então, assim, a gente vai quebrando crenças, inclusive, das nossas mulheres. E presenteio elas lá, né? Porque lá o Freixenet realmente tem um preço muito melhor. Mas eu presenteio as minhas mulheres. Te permita botar para gelar um Freixenet e abrir esse Freixenet e tomar sozinha esse Freixenet. Mas eu vou ficar bêbada, não interessa, mas é com Freixenet. Né? E a gente vai, gurias, a gente vai mexendo com a imaginação dessa mulher. A mesma coisa da minha cliente. Quando eu vendo um produto para ela e eu desafio ela a usar o vibrador líquido para limpar o box do banheiro, não é para passar o vibrador no box, é para botar no clitóris e abaixar e levantar e abaixar e levantar. Eu estou desafiando a minha cliente ao desejo. Eu estou bagunçando com a crença dela. Num primeiro momento ela pode dizer não vou fazer, não é para mim, eu tenho medo, o que meu marido vai pensar, mas no inconsciente dela eu já plantei essa sementinha. E no primeiro desconforto que ela tiver na rotina dela, sabe aqueles dias que a gente se desconforta com tudo, a música, a voz do marido, o filho chamando, que você quer, tipo, pegar as malas e ir embora? Quem nunca teve essa vontade? Eu tenho sempre.
Sabe aquele dia que a gente tem vontade de pegar e sumir? A gente pode botar um vibrador líquido no clitóris, limpar o box e a gente vai viajar o mundo. Isso é desafiar a mulher falando de sexualidade, né? Isso é a gente trazer essa mulher para um campo de imaginação que é só dela. E que nesse campo, como a Leonor trouxe ontem, tudo é permitido. Tudo é permitido. A tua imaginação, o teu desejo, a tua falta de fidelidade, como a gente gosta, né, às vezes, de julgar, tem mulheres tão julgadoras, né? Enfim, mas a gente pode trazer essa cliente para um lugar de desejo e quebrar a crença dela de uma forma respeitosa, mas realmente deixando ela curiosa, né? Isso é uma das coisas que eu me especializei, porque eu gosto muito do que eu faço na imaginação delas. Como diziam lá no Big Brother, eu gosto de alugar um duplex na cabeça da minha cliente. Porque ela vai dormir, ela vai acordar e ela vai tomar banho pensando em quem? Pensando em mim. Porque eu estou desafiando ela a fazer uma coisa que ela nunca imaginou, que é colocar uma gotinha do vibrador líquido no clitóris e sim limpar o box, porque a gente tem que limpar o box, né? Ou pelo menos mandar alguém limpar, ou ir na academia, ou estender uma roupa. E eu faço essa mulher realmente se desafiar. Só que o que acontece? Muitas de nós, e as nossas clientes, principalmente, que não têm o acesso que a gente tem aqui, elas normalmente eliminam o desejo ou deixam de desejar pelo seu silêncio. Fica quietinha, ó. Isso é feio. Não fala. Aqui não. Quantos de vocês já recebeu isso, gurias, quando vocês foram fazer exposição de algum produto? Ou chegar num salão de beleza e querer se apresentar, como eu digo, né? Vamos lá, sou frisada, consultora. Não, aqui não. Aqui não pode falar sobre isso. Não, 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 não. Aqui é um lugar de respeito. Aqui em Floripa, que é um lugar super, ultra, mega moderno, que tem gente do mundo todo, eu recebi vários assim, ó. Aqui não dá para falar de sexualidade. Não, 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 não. As clientes não gostam. Gurias, várias. Tanto que eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não tenho medo de dizer isso porque vai para o YouTube mesmo, tô nem aí. Hoje, Florianópolis, para mim, é minha casa de praia, só. Porque, gente, para ser preconceituosa em Florianópolis, tá? E de verdade eu digo isso, porque eu já rodei esse Florianópolis inteiro. E aqui se dizem mulheres muito modernas, e não somos, tá? Mas não é aqui em Floripa. É em todos os lugares a gente vê. Então, por isso que eu parei de querer convencer mulher. Eu abro meu próprio palco, eu abro a minha própria câmera, eu boto meu caixote onde eu quiser e subo no palco. Porque o lugar que teria que ser mais libertador, porque, né, a Leonor sabe que mora aqui também, é a Ilha das Bruxas, vem gente do Canadá, de tudo que é lugar do mundo, e beija na boca, e troca de relacionamento aberto, e coisa itálica. Agora, vamos falar de sexualidade, não pode. Não, 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 aqui não. Então, foram poucas mulheres que me permitiram acesso, e uma delas vocês conheceram, que foi a Giane, e que inclusive me apresentou a Leonor. É para vocês entenderem em que batida a gente está. Então, eu não desisti da sexualidade, mas não porque moro em Floripa. Porque eu tenho muito mais liberdade hoje de falar de sexualidade na minha família, em Uruguaiana, na casa da minha avó de 96, do que aqui. Aqui muitas portas se fecharam. Porque não é sobre lugares, é sobre crenças aqui dentro, né? Então, eu parei de tentar convencer mulheres que estão vivendo, né? Então, é muito interessante a gente olhar para isso com responsabilidade e a gente não ficar lutando contra os lugares, né? Ah, porque na minha cidade, de tantos mil habitantes, eu não consigo falar de sexualidade. Não é verdade. Sempre vai ter uma Giane da vida que vai fazer a ponte para você construir o seu palco, mas você precisa chegar nessas mulheres, né? Vai ter uma Leonor da vida que vai te libertar e que vai te levar a grandes acessos. Então, a gente precisa aprender como chegar. E como que eu aprendo a chegar nesses lugares, né? Dando liberdade para o meu próprio desejo. Eu sou uma mulher liberta, gurias. E não confundam, tá? Porque meu pai sempre dizia, meu pai diz, né? Meu pai é vivo. Não confunda, Crisliene, liberdade com libertinagem. E digo mesmo para vocês, não confundam liberdade com libertinagem.
porque é outra coisa. Então, eu sou uma mulher livre hoje, de verdade. Eu sou uma mulher livre para dançar na beira da praia. Eu sou uma mulher livre para falar de sexualidade aonde eu quiser, nas minhas vizinhas, na escola dos meus filhos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Uma das minhas melhores clientes que mora aqui no condomínio, uma mulherão maravilhosa, que é a Fernanda, que é dona de uma estética chiquerérrima aqui em Floripa, 46 anos, e no Dia das Mães recebeu como presente do filho de 22, que está namorando, está noivo, sei lá o quê, que vai ser avó. E ela estava numa felicidade, contando, ai, gurias, você vó e não sei o quê. E eu disse, Fê, estavam os meus filhos juntos. Eu falei, tape os ouvidos aí. Falei, sabe o que é o melhor dessa história toda? É que o lobo mal come a vovozinha, Fê. Ai, que delícia! Ele te ouve melhor, ele te olha melhor, ele te come. E ela falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, sim, o lobo mal come a vovozinha. E a gente poder falar sobre isso de uma forma divertida e sem ser ofensiva é liberdade. Então, hoje eu falo com tranquilidade de sexualidade, respeitando, claro, o lugar de cada um, mas eu sou uma mulher liberta. No Dia das Mães, quando eu acordei, que meu marido me deu um beijo, disse Feliz Dia das Mães, eu agradeci pelo espermatozoide que ele me deu. Isso é liberdade. Porque as mulheres esquecem que são mães, porque teve um espermatozoide que entrou ali, né? Mesmo que eu esteja separada do marido, que eu esteja raiva do marido, você tem que agradecer pelo espermatozoide dele. Isso é liberdade. E né? Exato. Então, assim, a gente precisa trazer a sexualidade para a mesa, para o café da manhã, e trazer de uma forma leve, né? Hoje eu cheguei toda dolorida da academia, porque eu tô com uma cólica, o primeiro dia de menstruação. E aí o marido falou, o que tá reclamando? Eu falei, cólica, agradeça, bota a mão aqui na minha barriga e agradeça a minha cólica, porque se eu tô com cólica, eu não tenho mais um filho aqui. Então agradeça, porque a gente não quer mais filho agora. Então, a gente tem que falar disso de uma tranquilidade, mas é porque tem um lugar de liberdade. E isso, gurias, é primeiro dentro da gente e depois a gente conecta com a cliente ou com qualquer outra pessoa. Então, uma das coisas que eu convido vocês é saírem desse silêncio, e não é sair falando isso, aquilo. Ontem a Luísa até trouxe para mim, a Luísa é aluna, né? Lá de BH. Falou, Cris, o que me encantou em ti, a Luísa é uma aluna nova. O que me encantou em ti foi a forma como você fala, tão simples de sexualidade, mas ao mesmo tempo tão intencional. E você não tem nas tuas falas, ela falou para mim, tá? Você não tem nas tuas falas palavras pejorativas, palavras, a gente fala lá no Rio Grande, de baixo escalão, né? Palavras putaria mesmo, né? Eu não preciso falar baixarias para ser ouvida. Eu não preciso andar com anteninhas, com orelhinhas de pênis aqui para as pessoas quererem comprar de mim, que é o que a gente vê no chá de lingerie, né? Eu não preciso. A minha simples imagem representa sexualidade e um pouco de liberdade desse desejo. E quando eu coloco o meu desejo crisado, e é o que eu estou convidando vocês aqui que estão me escutando, a colocar o desejo num lugar de liberdade, em cima da mesa, conversar com o filho, conversar com uma avó, conversar com a vizinha, nananana, sem o pejorativo, sem o pesado, sem a libertinagem, você começa a fazer isso aqui, esse movimento. Lei da atração. Você atrai pessoas que também estão libertas desse desejo, que elas estão querendo viver com mais liberdade. E não libertinagem, não confundam, tá? Porque no sexo tem muita libertinagem. As pessoas estão confundindo um pouco. E tá tudo bem, deixa eles lá, a gente é outro assunto. Então, eu percebo que cada dia mais, gurias, eu atraio mulheres e homens, né, que queiram aprender ou comprar dos meus serviços, que estão querendo liberdade nos seus desejos. Eu quero falar mais com a minha esposa sobre isso, eu quero aprender a falar isso com os meus filhos, eu quero, né? Então, eu não sei como que anda a atração de vocês com os clientes. Como que anda as clientes que estão chegando com muito medo, com muita crença, com muito tabu? Talvez é porque a gente ainda tem, então a gente pode ressignificar trabalhando isso, né? Não, estão vindo clientes assim que têm uma liberdade de expressão, que elas têm mais felicidade no brilho no olho. Então, opa, então eu estou atraindo mulheres na mesma
sintonia, né? Homens e mulheres, tá? Então, vamos olhar para como é que está a atração de vocês? Como que está esse assunto em casa, com os filhos? Ainda é difícil? A gente precisa olhar e falar de desejo, tá? E eu vou dar um exemplo bem simples de novo aqui. Toda vez que tem alguma movimentação de lua, que a Leonor me avisa, que as minhas mentoras, né, místicas me avisam, que tem esse poder de cocriação, né? Normalmente tem fase da lua específica para isso. Eu aviso aqui em casa, eu falei, ó, gente, vai entrar um período agora bom de cocriação. Me mandem imagens ou frases que vocês queiram construir, queiram desejar, para a gente criar um mapa dos sonhos. E a gente vai lá e constrói um mapa dos sonhos, desejos, valida naquele momento. E o meu filho, a última vez, me pediu, mãe, eu quero um amor verdadeiro. Nem tá beijando na boca ainda já quer um amor verdadeiro. Aí eu falei, tá, então me mandou uma foto de um casal abraçadinho. Eu falei, tão bonitinho. Eu falei, filho, vem aqui que a mãe vai conversar contigo. Vou te dar a real. O amor verdadeiro, ele existe, tá, lá. Mas para isso acontecer, você vai ter que beijar muitas bocas. Amigo, eu falei, filho, não é assim que você beija uma boca e já sai, sabe? Não é príncipe encantado. Você vai ter que beijar umas bocas erradas para achar a boca certa. A mamãe vai ter que contar isso. Ai, mãe, tu quer que eu saia beijando todo mundo? Não. Só quem você tiver vontade. Mas vai ter que beijar. Porque o corpo vai conectar de acordo, né? Não adianta a gente enganar isso. Porque a gente tem que falar com responsabilidade com os filhos. Porque senão vai viver nesse mundo da ilusão, né? Que muita gente vive. Então, gurias, a atração é exatamente isso. A gente vai atraindo aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deseja. E o desejo, ele está num lugar muito bonito dentro da gente. Só que a gente, às vezes, esconde através da crença, do tabu e do silêncio. E aí, sim, a gente consegue chegar num ponto que eu gosto muito. Com quem que vocês andam de mãos dadas aí, falando de desejo? Quem são as parceiras de negócio, né? Olhando para o negócio em si. Quem que vocês conseguem sentar, abrir um livro e falar de desejo sexual, desejo feminino, desejo de viver? Como que tá isso? Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não tá legal, confortável aqui, não tô conseguindo falar com ninguém, como já aconteceu aqui em Floripa comigo. Talvez é como a gente está vibrando, né? O desejo, quando a gente fala, ele não tá aqui e nem aqui, tá? Vou abrir aqui, eu tô de preto, mas só para mostrar para vocês. O desejo, ele tá aqui e aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que a gente fala de Kundalini, né? Nessa parte aqui, ó. Desejo tá aqui e aqui, ó, tá? Então, se vocês continuam pensando que o desejo vai ser só o que vocês pensam e que vocês falam, não vai ter conexão, tá? Nem na venda do produto, muito menos do serviço, muito menos programas de relacionamento e muito menos na questão amorosa, na questão de relacionamentos, né? Então, o desejo, ele não tá aqui e ele não tá aqui. Ele tá no coração e ele tá na parte que refere ali a vagina ou útero. Tem exercícios que a gente pode fazer para exercitar, treinar o desejo? Tem. Tem alguém que já faz esse tipo de exercício aqui? As mais, que já estão libertas como eu? Tem alguém que faz esse tipo? Você quer compartilhar como você faz esse tipo de exercício? Que eu acho que é importante a gente trocar uma figurinha, a gente tem alguns minutos ainda. Porque tem exercícios que a gente faz, né, Dessa? A gente pode fazer exercícios rituais. Antes da Dessa compartilhar aqui, a Leonor, eu compartilhei com cada aluna da mentoria um livro, que é o livro da Cleópatra, né? E muitas já tinham, outras não tinham. E a Flávia transformou numa jornada que, se quem não está acompanhando, depois pede para a Flávia algumas dicas. Ali a gente tem alguns rituais de uma metodologia, digamos assim, egípcia. Elas educam lá no Egito. Aquele livro foi escrito por uma psicóloga que estudou a cultura egípcia, né? Rapidamente contando aqui. Então, lá mostram como as meninas são educadas desde os 5 aninhos a contemplar o próprio corpo, a autoestima e a conexão do desejo e da atração. Não estamos falando de sexo, tá? Gurias, é muito interessante a gente estudar
sobre essas mitologias, essas culturas gregas, orientais e egípcias. A gente tem muito que aprender, em vários aspectos, mas vamos falar do nosso aqui, né? Sobre desejo, conexão, atração. A gente tem muito que aprender com o lado de lá. Eu gosto muito da cultura egípcia, sou apaixonada pela Cleópatra, vocês sabem, mas assim, ó, é porque tem rituais que quando eu ensino para minha cliente, essa mulher ela se transforma e ela nem se reconhece de tanto que ela se transforma. Mas assim, é ler e deu? Não. Tem uma conexão que eu acho que a Andressa vai saber me ajudar aqui. Tem uma conexão com o divino, né? Com a questão da natureza, com essa questão mística que a Leonor traz com tanta maestria. Andressa, compartilha um pouco o que você faz, só para as gurias poderem entender, para ver que eu não estou louca, por favor. Não, na verdade, eu trago muito também na mentoria, isso, individual, que é se sentir nas palestras também eu faço bastante. Inclusive de ativar o feminino, principalmente isso. O desejo tem a ver com você ativar o seu feminino, que é a energia. Então, eu desafio elas, e aí eu consigo ver muito quando elas voltam depois. Inclusive, o uso de saias, isso mudou em mim. Muito. Eu tenho normalmente comprando mais saias do que calças, para, né, sentir o meu feminino, trazer essa energia e movimentar a região, então a pelve. Inclusive, quando eu fiz a Masterclass, tinha uma fisiopélvica, ela passou um exercício sobre, então você movimentar essa região sexualmente, não é para você sentir essa energia. Então, desde o rebolar, né, de soltar o quadril, e aí, para mim, é interessante, porque eu tenho um quadril enorme, uma bunda grande e cinturinha. Então, é muito visual isso, quando estou em palestra. Então, é algo que, mesmo que a pessoa fique em choque de repente, de querer fazer no primeiro momento, a minha imagem fica na cabeça dela, porque é algo visual, pelo formato do meu corpo. Então, eu trago muito esse exercício, né, de soltar, de se permitir. E aí, claro, sexualmente, inclusive, você vai ter uma liberdade melhor nessa região, mas não é esse o foco, não estou falando de sexo, eu estou falando de você permitir entender esse corpo, porque muitas vezes você previne as próprias cólicas tão intensas, quando você, né, entende essa região, eu estou falando como se você estivesse me vendo, porque eu estou na frente do espelho, a região aqui da pelve mesmo, né, então trabalhar isso, eu faço isso muito forte com elas. É algo que eu desafio elas, assim, eu falo pelo menos uma vez essa semana, troque a calça por uma saia. Isso. E esse exercício começou comigo. Eu tive que começar em mim. Então é fácil, você abrir meu Instagram, nos stories principalmente, você vai me ver muito mais, às vezes, de saia. Isso não tem a ver com religião, com nada disso. É com o feminino. E é interessante você trazer esse olhar, principalmente para as mulheres empreendedoras, né? A grande maioria, essa questão de mundo moderno, elas se perdem em detalhes. Então, se você não se sente, o desejo ele fica retraído. Exatamente. Esse é o mais forte, assim, que eu faço. Tem vários outros, né? Tem muitos. A gente não pode contar todos os nossos segredos, porque daí, né, amiga, a gente tem que vender isso. Vamos combinar que a gente vende isso, né? Porque assim, por que tem que vender? Porque nem todas as mulheres entendem do jeito que a gente está falando. Então, vai precisar, sim, vender, acompanhar, principalmente quem trabalha já com a mentoria da sexualidade, que é o caso da Andressa e muitas de vocês, tem que acompanhar a cliente para fazer ela entender e monitorar. E assim, eu tenho, antes de abrir para o Leonor aqui, eu tenho uma aluna nova que é a Luísa, de BH, e a Luísa é dançarina. Cara, só de ver ela dançando me dá um negócio, porque eu entendo a energia na parte da cintura e da pelve, que é enlouquecedora. Ai, queridas, eu não sou dançarina. Minha querida, para na frente do espelho e vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira. Gente, a energia que a gente conecta, que a gente transforma, é surreal. Não só a energia do dinheiro, a energia da conexão, do desejo, da atração. Bom, eu sou a mais bruxa nesse sentido, se é a palavra que dá para dizer, mística com o meu corpo. Desde hidratar o bico do seio, já falei isso para vocês, usar o óleo tantra nas pernas para conectar no cheiro. Andressa, estou usando direto o que tu me deu de presente e o marido ficou todo desconfiado. Querido, é um negocinho aqui que babado bom para dar sorte. Deixa que acha. Então, assim, ó, a gente precisa trabalhar esse potencial do nosso corpo.
Por quê? Primeiro, para melhorar a nossa vida, prazerosa, nossa vida como um todo. E segundo, para a gente conectar com a nossa cliente. Gente, isso vale muito mais que qualquer produto que você possa ter na mão, produto físico, né? Produto físico, vamos lá, o vibrador, que é o nosso produto mais vendável. Isso gera uma conexão, um poder de atração com a nossa cliente na hora da venda. E eu já vou dar esse spoiler aqui, aproveitando os minutinhos que a gente tem ainda, a Leonor já vai falar, porque a gente está no mês de maio, né? Passando ali o dia 20, 22, a gente vai começar um movimento muito forte para o mês dos namorados. Eu não faço campanha de Dia dos Namorados, porque eu entendo que tem muita gente que não está bem nos seus relacionamentos. Eu faço uma campanha de conexão com o amor próprio e atração. E aí ela atrai o que ela quiser. O relacionamento, o casamento, outra pessoa, enfim. Porque tem isso também, a gente tem que ter um pouquinho de olhar para isso. Mas eu vou trabalhar muito forte esse poder de atração, né? É importante a gente olhar porque as pessoas estão desconectadas. As pessoas estão descartáveis e faz com que a gente trabalhe essa energia sexual mais forte, certo? Dessa, obrigada. Vou trazer a Leonor para o palco, para depois a gente poder encerrar aqui essa aula de desejo. Leonor, fica à vontade. Ok. Gente, primeiro assim, eu estudei sociologia, dei aula de história e me especializei em egiptologia. Então, se um dia tivermos uma aula sobre mitologia, eu estou disponível, tá? Eu quero dizer para vocês que em todas as culturas, inclusive a nossa indígena, antes de vir o Cabral, de vir os vikings, já as índias conheciam muito bem o seu clitóris, a sua vagina e a sua barrigona, e era exposta ao sol, ao Deus Sol. Não vou me prender muito nisso, mas pulando para a coisa da dança, eu fiz tablado andaluz, tá? Dança flamenca. Vocês não fazem ideia. O que tu bota para fora, toda as energias que tá te enchendo o saco. Ai, briguei com o marido, sapateia, querida, dá a volta, pega as mãozinhas e faz o que tu quer fazer. Fiz dança do ventre quando eu tinha 30 anos, fazem 39 anos atrás. Comemorei meu aniversário de 30, convidando todo mundo e dancei de presente para os meus convidados a dança do ventre. O que que significa cada coisa? O cinturão que vai aqui, ele é exatamente o lugar que a Cris falou, é onde está o ponto da nossa energia, que vem, inclusive, com a libido, isso a gente fala em outro momento, tá? Que com o movimento sobe e transmite para os outros, liberta, tá? Eu fui ridicularizada, porque os maridos das amigas se escondiam na sacada e ficavam olhando pela veneziana. Leonor virou puta. Aí eu mandei para puta que pariu eles. Desculpa o palavrão. Ai, meu Deus. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa fazer. Ai, não, Leonor, não tem dinheiro para fazer aula de dança. Ai, pega a Alexa, não tem Alexa, pega teu celular, bota numa caixinha. Gente, uma caixinha de som. Vou mostrar para vocês. Uma caixinha de som, tá? Só um pouquinho. Ela é maravilhosa, é exatamente isso. Eu já ia dizer, não comecem a dar desculpa que é caro. Uma caixinha de som desse tamanho dá um puto som na sala. Liga numa música que você gosta, tá? E faz o seguinte: solta e acompanha. Gosta de pagode? Vai pro pagode. Zeca Pagodinho. Eita, Zeca Pagodinho! Tá? Isso aí, gente, libera. Isso dá uma tesão, que é a tesão da gente, tá? Se você tem tesão por você, você come qualquer um, claro, qualquer um não, olha a libertinagem. Mas você tá ali, tá bom? Então é isso, sejam felizes, tá? A saia é fundamental, de preferência sem calcinha. Calcinha, tá? isso é importante. Daquelas bem transparentes que vai uma outra sainha até o joelho embaixo, colorida,
do jeito que vocês quiserem. Peitão de fora. Puxa, puxa. Tá? E seja feliz. Isso. Tá bom. É isso, Cris. Uma salva de palmas para ela. É muito bom, é muito bom. Adoro. Viu como a gente tem que falar de sexualidade no café da manhã? Não tem que falar escondido em lugar nenhum. Essa dança que ela fez aí, ela faz aqui na beira da praia, tá? Quando ela vem para Floripa, ela começa a caminhar e ela me manda mensagem. Cris, estou aqui caminhando na beira da praia, daqui a pouco, com fone de ouvido. Daqui a pouco ela começa a rebolar na beira da praia. Vocês imaginam? Ela bagunça com a crença das mulheres de Floripa, que eu disse para vocês que não é tão simples assim, né? Então, é bem importante a gente olhar para isso, e isso que a Leonor trouxe, eu fui pega no flagra aqui em casa esses dias, porque eu faço isso todos os dias, de verdade. Eu pego, depois que eu encerro as aulas aqui, 11h30, eu vou preparar o almoço, os meus filhos chegam só a partir da 1h, eu vou buscar, enfim, já falei isso para vocês. E eu ou boto fone de ouvido, ou eu ligo no YouTube da TV, né? E eu danço e me requebro até o chão. Eu vou estendendo a roupa. E aí, o que um dia eu esqueci? A janela aberta, porque é um condomínio de casa. E a minha vizinha, a Lúcia, que é uma queridona, passou, olhou. Mas não é que tu faz mesmo que tu ensina? Eu falei, é óbvio, como que eu não vou fazer? Ela falou, mas por isso que tu tá sempre assim. Eu falei, gente, a energia é a gente que cria, né? E mesmo quando eu tô triste, eu vou lá, coloco uma música para tentar. E eu aprendo muito com a Leonor e com todas vocês. Bom, para a gente não deixar passar muito tempo, gurias, não sei se mais alguém quer falar, me avisa aqui para a gente poder encerrar. Jana, tu quer falar? Está com o microfone aberto? Eu acho que o microfone dela abriu sem querer, não tem problema. Então, gurias, eu acho que assim, ó, para a gente encerrar essa imersão, para a gente poder construir algo nos próximos dias, eu acho que a gente tem bastante riqueza aqui. Acho que a gente pode transformar, mesmo aquelas que não se sentem. Até quero corrigir o que eu falei no início, que é importante. Quando eu falo do movimento de transbordar, gurias, não é palestra, não é 150 pessoas, não é stories, não é reels. Gurias, aqui, ó, oi, vizinha, a gente conversar, sabe? É pegar quem está do teu lado pelo braço e falar isso que a gente está falando aqui. Sabia que mexeu um pouquinho, sabia que não sei o quê, sabia que eu aprendi numa aula, tô aprendendo ainda, mas deixa eu te contar, é sobre isso, é só simplesmente botar para fora, pá, tá? Não é montar uma estrutura, montar um cenário, passar batom vermelho, ai, não tenho blazer bonito como o da Suzane, não tenho o escritório da Eli, não tenho o desprendimento da Leonor. Gente, vamos parar de dar desculpa. Vamos abrir a boca e falar. Tem alguma mulher, o óbvio de vocês, o nosso, é o milagre de muita gente e a gente não está falando, né? A Vanessa acho que quer falar. É isso, Vanessa, não apertou sem querer, né? Gosto quando elas vêm falar. Porque a gente precisa compartilhar isso que a gente está aprendendo aqui, tá, gurias? Pode falar, Vanessa, teu microfone está desligado. Então, ontem eu falei para uma... Estou meio emocionada. Pode, nós estamos aqui, nós estamos juntas, calma, respira, nós estamos contigo, pode chorar. Sinal de estar viva. Sinal de estar viva. O choro, a lubrificação, é vida, né, gurias? Me ajudem aqui. É vida, só respira, ó. E aí vai sair. Nós estamos de mãos dadas. Então, agradecer a Leonor, né, que está com problema, e continua sendo fantástica. Isso aí. E ontem, no posto que eu trabalho, chegou uma senhora atrasada para consulta, e aí, tipo, ela colocou um ponto, assim, meio que começou a chorar na minha frente, e eu falei para ela assim, a senhora tem que se colocar em primeiro lugar, amor próprio. Aí ela passou por uma outra moça que trabalha lá, e ela falou assim, nossa, eu escutei um negócio que tocou, e eu vou começar a pensar mais em mim. Viu? Porque, tipo, ela falou que o marido dela estava com câncer, tudo, e estava sendo... Acho que ele era meio grosso, não tratava ela bem, né? Mas na hora eu senti vontade de falar para ela que era para ela tentar se colocar em primeiro lugar. É exatamente isso que eu tô falando, gurias. Às vezes é um abraço, às vezes é ligar
olha só quero te dizer que você é muito especial, bora maravilhosa, se olhar no espelho hoje, às vezes é para uma amiga, para uma cliente, para uma irmã que está ali, sabe? Então, assim, ó, a gente vai fazer a diferença na vida de alguém e a gente vai continuar o fluxo, né? Então, às vezes, a gente tem tanto para transbordar e a gente não se sente capaz, que é exatamente isso que a Vanessa, e provavelmente a Vanessa lá, vai levar isso para outras mulheres e você continua seguindo o teu fluxo. É exatamente isso. Muito, muito obrigada por compartilhar. Que bom que vocês estão no ao vivo. O ao vivo realmente tem uma diferença, né, do gravado, mas que a gente possa também criar os nossos próprios ao vivo, porque estamos vivas, né? Então, vamos viver no presente, vamos esquecer as preocupações e vamos transbordar, vamos dar um abraço. A Vanessa trouxe bem, a Leonor, com todos os problemas sérios de saúde que ela está enfrentando com o esposo, com a família, com as dificuldades do Rio Grande do Sul, ela está aí para nos divertir e dizer, meu Deus, eu preciso dançar hoje, né? Então, assim, gurias, eu acho que o meu compromisso foi atendido, eu tenho um compromisso muito sério com esse movimento, mas eu estou de coração preenchido, né? Foram 3 dias maravilhosos e que a gente possa replicar em outros movimentos. Me marquem ocultamente quando vocês estiverem fazendo algo no digital ou me mandem print daquilo que vocês estão fazendo ou até mesmo depoimentos, como a Vanessa trouxe aqui, para que eu entenda que esse movimento está vivo, tá? Eu que agradeço, Cida, por vocês estarem participando. Vamos fazer uma fotinho. Vou só encerrar aqui a gravação.